Fala pessoal, vamos lá encerrar finalmente aí o capítulo 5, tá? A gente tá aí na nossa quinta aula desse capítulo, onde a gente vai dar continuidade ao tópico de propriedades coligativas, só que dessa vez a gente vai adentrar um pouco mais profundamente, falar dos efeitos coligativos. Só para relembrar, na aula passada a gente falou, né, do que são as propriedades coligativas, o que é, e a gente definiu que ela acontece, né, quando a gente adiciona um soluto não volátil num líquido puro e esse soluto altera as propriedades físicas desse líquido. Então a gente se debruçou na aula passada em entender o que são propriedades físicas. Então a gente estudou lá ponto de ebulição, né, temperatura de congelamento e pressão de vapor. E aí, dentro desse universo, a gente percebeu que a temperatura de ebulição ela depende aí das forças intermoleculares serem rompidas para que a ebulição ela aconteça. O congelamento ele é o processo inverso, então ele depende aí da reorganização das interações moleculares para que o congelamento ele venha a acontecer. E a pressão de vapor ela vai ser uma pressão aí exercida pelo vapor, né, sobre um líquido quando esse entra em ebulição, tá? Então a gente viu tudo isso. Antes da gente entrar nos tipos, só para a gente rememorar aqui, a gente falou também sobre o quanto a quantidade de solutos dentro aí desse líquido, ele atrapalha os processos, né? O quanto ele influencia aí na alteração dessas propriedades físicas. Então, é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Que alterações são essas e de que forma elas acontecem? Lembrando que a coisa ser não volátil é a coisa não entrar em ebulição rápido demais, tá? Então, pontos de ebulição muito elevados são interessantíssimos para que a gente tenha um soluto não volátil em jogo. Bom, tipos de propriedades coligativas dos efeitos são a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmometria. Cada um deles, pessoal, vai mexer com uma propriedade física que a gente já observou na aula passada, tá? Então, basicamente, a gente vai entender que a adição de um soluto atrapalha todas as propriedades. Então, a tonoscopia, ela vai gerar um abaixamento na pressão de vapor, tá? Porque eu vou ter uma ebulição um pouco menor. Então, a ebulioscopia é aquilo que aumenta o ponto de ebulição, né? A crioscopia ou criometria, ela reduz o ponto de congelamento. E a osmometria, a gente vai ver daqui a pouco o fenômeno da osmose. Ela mexe aí, ela altera a pressão osmótica, tá? Então, vamos. Quando a gente fala de ponto de congelamento, a gente fala da aproximação entre as moléculas, tá? E da restauração da ligação, da conexão entre os dois compostos. Repara que se eu tiver um soluto não volátil colocado no meio desse solvente, desse líquido puro, repara que ele vai atrapalhar um pouco a aproximação aqui desses dois compostos? Então, a ideia desse atrapalhamento aqui, entre aspas, é que ele acaba fazendo com que eu tenha que esfriar mais para que a coisa congele. Então, por isso que ele reduz o ponto de congelamento, tá? Então, aqui, ó, repara que o soluto está atrapalhando essa ideia do congelamento e ele também atrapalha a ideia da ebulição, ó. A água pura, ela tinha essa quantidade aqui de vapor. A partir do momento que eu coloco açúcar, por exemplo, que é um exemplo de soluto não volátil, repara que o vapor ele reduz, porque a temperatura de ebulição ela aumenta. Então, tem que esquentar mais. Se eu mantenho a mesma temperatura, eu acabo gerando menos vapor, tá? Então, isso aqui explica tanto a pressão de vapor quanto o ponto de ebulição. Então, a tonoscopia, o que vai mexer aí a tonoscopia, né? Quando eu adiciono um soluto não volátil, eu acabo reduzindo a minha pressão de vapor, porque eu aumento a temperatura de ebulição, tá? Então, foi mal. Então, a tonoscopia ela vai ser esse abaixamento aí da pressão de vapor através da adição de um soluto não volátil. Agora, falando de ebulioscopia, olha como a temperatura voa, né? A ebulioscopia ela vai trabalhar através da adição de um soluto não volátil com o aumento da temperatura de ebulição.
tá bom? Então, se eu aumento a temperatura de ebulição, tem que esquentar mais para parar de entrar em ebulição. Se eu mantenho lá a mesma temperatura, significa que a pressão de vapor vai ser menor. E aí a temperatura ela acaba aumentando, tá? Então, ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição. A crioscopia ou criometria, ela vai ser aí o abaixamento da pressão, ou da temperatura de congelamento através da adição de um soluto não volátil. Então, se antes alguma coisa congelava lá a 0 graus Celsius, tipo a água, por exemplo, se eu coloco água com sal, ela vai acabar tendo que congelar a uma temperatura mais baixa, tá? Isso traduz pra gente o que é a crioscopia. Isso é o abaixamento da temperatura de congelamento. Ela congelava a uma determinada temperatura, agora tem que esfriar mais para ela poder congelar totalmente, porque eu adicionei um soluto não volátil. Lembrando que a gente já viu aí como é que, né, esses compostos atrapalham aí a aproximação das moléculas. E a osmose, para a gente finalizar, a osmose é sempre a passagem de água, né, de um meio hipotônico, que tem menos concentração e mais água, para um meio hipertônico, que está mais concentrado. Então, repara no desenho, essa seta amarela é a direção da água, ela aumenta aqui o seu volume, né, para dissolver um pouquinho mais as moléculas. O que ela está fazendo? Através dessa membrana semipermeável, a água vai passando e aí a adição desse soluto acaba aumentando a pressão osmótica dentro desse meio, tá? Caso você queira calcular a pressão osmótica, isso também é possível. A gente usa para tanto solutos iônicos quanto moleculares, né, a ideia do π-mRTI, tá? Esse I aqui, lembrando que só existe para o iônico, por quê? Os compostos iônicos são aqueles que são dissociados, ou ionizados, né? E acaba que eu tiro uma quantidade molar diferente da que eu tinha no início. Os moleculares não. A mesma quantidade que eu tinha antes eu vou ter depois. Então, por isso que a fórmula ela tem essa diferença desse I, né? Aqui eu preciso considerar os meus íons em solução e aqui eu não considero porque eles não existem, tá bom? Gente, então, só abrir aqui. Então, os moleculares eles não se separam e, portanto, o seu I ele sempre vale 1. Por isso que a gente não coloca nem na fórmula, tá? Então, aqui eu tenho eletrólitos, aqui eu tenho não eletrólitos, e é isso. Isso foi, esses foram, né, os efeitos coligativos. Espero que vocês tenham entendido. Espero que o capítulo 5 tenha ficado claro. E depois do recesso a gente se vê com o capítulo 6. Galera, então beijos e até lá. Tchau.